Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, onde diz assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então hoje eu quero falar com vocês sobre um caráter transformado. O caráter de uma pessoa, ele é medido pela maneira que ela faz uso do poder que tem. Abraham Lincoln já disse, Quase todos os homens podem suportar a adversidade. Mas se você quer provar o caráter de um homem, dê-lhe poder. Então, essa questão do caráter, ela é algo assim, que às vezes muitas pessoas não conseguem discernir, as atitudes de caráter. Talvez o mau caráter, algumas vivências, algumas relações está tão enraizado na vida dela que ela não consegue perceber aonde que ela está faltando com o caráter. Talvez ela não consegue ter o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Para mim, saber o que é certo e errado é muito fácil, porque eu fui criada em um ambiente em que me ensinaram. Mas tem pessoas que já é criada em um ambiente que roubar é mais fácil, É o caminho mais fácil, bater, agredir, Ela é criada em um ambiente de violência. Então, talvez para ela discernir que bater em alguém, agredir, roubar, discernir que isso é errado, talvez seja mais complicado, porque no ambiente em que ela foi criada, isso foi introduzido. Isso foi criado. É claro que eu não estou falando que isso é prerrogativa. Pais maus podem ter filhos ótimos e pais bons também podem ter filhos que escolham seguir por outro caminho. Mas a porcentagem, e na maioria das vezes, os filhos seguem os exemplos que vêm dentro de casa, que tem dos pais. E é claro que esse contexto de educação, de caráter, de companhias, os pais que vai forjar dentro dos filhos, vai formar isso. É claro que até certo ponto está ao alcance, Mas eu sempre falo assim, existem certas coisas que nós não conseguimos controlar. Por exemplo, os pais, eles só conseguem ir até certo ponto na vida dos filhos, Quando eles viram adolescentes, quando eles fazem 18 anos, é muito difícil acessar o coração do filho se esse coração não foi acessado na infância, Então é por isso que tem que ter a orientação desde cedo, Filho, companhias, escolha as companhias certas, os amigos certos, E você ensinar para essa criança, filho, filha, os amigos certos, eles vão te aproximar de Deus. Os amigos certos vai estar com você nos momentos ruins. Então, a gente só vai tendo uma perspectiva, em relação de amizade, quando essa pessoa tá com você nos piores momentos, quando essa pessoa se alegra com a sua felicidade, quando essa pessoa quer te ver bem. E se for melhor que ela, isso nem importa, porque a amizade verdadeira, há um laço de amizade onde se a minha amiga, se o meu amigo tiver melhor que eu, uau, eu admiro essa pessoa, eu quero o bem para ela, eu quero que ela esteja bem, eu quero que ela cresça, eu quero que ela realize os sonhos. Então é muito isso. A gente vai ser moldado através daquilo que nós escolhemos.
E na primeira infância é só a gente e a nossa família, mas depois que a criança começa a ir para a escola, ela vai começar a aprender outras coisas. Ela vai começar a conviver com outras crianças que talvez, tenha pais que xinga, e essa criança vai começar a xingar, e se a sua criança não estiver preparada, talvez ela vai começar a xingar porque ela vai achar aquilo normal. Tudo bem que na sua casa vocês não falam palavrões, mas você preparou o seu filho ou a sua filha para que quando ele chegasse na escola, talvez ele poderia escutar esse tipo de palavra e você falar o significado, você falar que isso é errado. Porque não adianta eu não fazer, eu preciso explicar, eu preciso preparar. Porque olha a nossa geração de hoje, Olha o que está acontecendo à nossa volta, É uma onda, são pessoas doentes adoecendo outras pessoas. São pessoas que não tiveram uma infância bem resolvida. E agora o que acontece? Elas querem ser mães e pais de bebês reborns, mães e pais de pet. Por quê? Gente, isso não é de hoje, tá? Isso não é de hoje, isso aqui levou anos para acontecer. Mas o que acontece? Quando chega a acontecer, a gente pensa que isso é de agora e não é. Isso é lá do começo, tá bom? A geração de hoje, os adolescentes de hoje, os adultos de hoje, são crianças doentes de ontem, que não foram curadas, que talvez não tiveram tempo de qualidade com os pais, que talvez sofreu algum abuso, algum trauma na infância ou na adolescência, e isso não foi tratado, e isso não foi curado. E agora o que eu faço? Eu vivo no superficial, porque eu não quero lidar com problemas maiores. Se essa criança chora, eu não quero. Eu quero aquilo que é fácil, eu quero aquilo que eu tenho controle. Mas até que ponto esse controle é certo? Porque eu não sei se vocês percebem, mas por mais que a gente tenha uma rotina acertada, a gente tenha o controle da situação, você percebe que coisas podem acontecer que não está no seu controle. A gente adoece, a gente passa por problemas financeiros, a gente tem dias difíceis, dias de crise, e aí, quando as coisas saem do controle? Será que a gente foi preparado para lidar com isso? E quando ninguém está nos olhando, será que eu tenho um caráter forjado com o de Cristo? Será que eu tenho um caráter transformado? E quando me dão poder? E quando talvez algo que é injusto, talvez eu faça algo que é injusto, mas porque beneficia a mim? Isso é falta de caráter. Se beneficia você e prejudica outras pessoas, já está errado. Então, para você entender que uma pessoa, eu acredito muito, até eu faço psicologia por conta disso, eu acredito muito que as pessoas podem mudar. Que pessoas, podem se tornar de bem, de bom caráter. Mas por que não criar crianças saudáveis, crianças preparadas para esse mundo, Para aquilo que está por vir, por informações, Preparem. Eu ainda não sou mãe, mas eu quero preparar os meus filhos para aquilo que está por vir. Preparem as crianças de vocês para o mundo. Porque se você for parar para pensar, as coisas já não são mais as mesmas de 5, 10 anos atrás. E a tendência não é melhorar. Eu sinto muito te dizer, mas as coisas não vão melhorar. Então, nós temos que nos adequar. Eu não estou falando fazer o que o mundo faz. Não estou falando isso.
mas você precisa ter resistência para escolher algo e seguir com aquilo até o fim. Se você escolher estar na presença de Deus, então siga isso verdadeiramente no seu coração. Aconteça o que acontecer. Político que tiver lá, aconteça o que acontecer, você serve ao Senhor. Você é preservador do padrão divino até o fim. Porque você está preparado para ser confrontado? Você está preparado para sofrer por seguir a Cristo? Eu deixo essa reflexão para vocês. Um caráter transformado, ele vai muito mais além do que simples gestos no dia a dia. O caráter forjado, ele é provado em dias difíceis, em dias que você vai ter que escolher algumas coisas que estão por vir. Vão ler Apocalipse. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Foi esse o vídeo, foi essa palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se falou o seu coração, compartilhe, envie esse vídeo para mais pessoas. E não se esqueça, né, daquilo de sempre. Deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo. Beijo grande, até o próximo. Tchau!